Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, dessa vez com temas de liderança. Vamos falar de dois estilos de liderança que têm sido muito cobrados em prova: liderança transacional e liderança transformacional. São nomes parecidos, mas de certa forma um estilo não tem nada a ver com o outro. Mas como os nomes são parecidos, as bancas tendem a cobrar na mesma questão os dois estilos, assim como também a liderança situacional, às vezes eles misturam, tá bom? Então, o que vem a ser liderança transacional? Que abordagem é essa? E liderança transformacional? Bem, para ficar bem visível, pessoal, não são a mesma coisa, tá? Liderança transacional tem a ver com transação, tem a ver com troca. Troca. Como assim, professor? Troca de serviços por recompensa. Veja só, liderança tem a ver com a capacidade, com a habilidade de influenciar pessoas. Uma pessoa não pode ser influenciada a fazer algo quando você diz: se você bater essa meta, você ganha comissão de tanto? Sim ou não? Claro que sim. Essa habilidade de influenciar pessoas pode ser uma influência baseada na troca. Ok. Por outro lado, às vezes você faz a pessoa realizar determinado objetivo sem ter que premiar, sem ter que prometer punição, nada disso. Apenas pela sua inspiração, apenas pela sua orientação, pelo seu carisma, pelo seu exemplo. Aí nós estamos falando de um líder transformacional. É uma outra abordagem, tá bom? Então vamos falar de um, vamos falar do outro e vamos fazer exercício. Tem um PDF, sempre baixa o PDF, vai colecionando, que eles valem muito. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o like, deixa o comentário. O mais importante para mim, deixa o comentário, ajuda o professor aí para a gente continuar motivado a fazer vídeos aqui para o canal, tá bom? Então, liderança transacional. Vamos começar da liderança transacional. A liderança transacional, ela se refere a um tipo de relação baseada na troca. É a coisa mais importante. Falou em liderança transacional, é uma liderança baseada na troca, na recompensa, na punição, como se fosse uma transação. Aqui, o líder dá as instruções à equipe e, conforme for entregue de volta a tarefa, cada membro será recompensado ou punido. Esse é um dos tipos de liderança mais objetivos e bastante simples, onde os líderes informam a tarefa, esclarecem o que é esperado dos membros da equipe e explicam de que forma as expectativas podem ser atendidas. As recompensas são determinadas com base no cumprimento dos objetivos. Então, é o dia a dia de uma empresa. Toda empresa tem essa liderança transacional. É uma liderança natural, tá certo? Então, essa premiação, essa recompensa, não necessariamente é em dinheiro, pode ser um elogio, tá? Pode ser a possibilidade de fazer um treinamento, pode ser muita coisa, tá? Desde que tenha uma relação com a conquista daquela meta, daquele objetivo. Na liderança transacional, há uma limitação de ideias inovadoras, porque o líder determina o que é para fazer, determina a meta e determina uma recompensa. Então, há uma limitação de ideias inovadoras, porque a meta é definida pelo líder, tornando o ambiente rígido, aumentando a pressão sobre os colaboradores. A criatividade tende a ser sufocada e o trabalho é realizado apenas para o cumprimento do dever e recebimento da recompensa. É isso, não é nada prazeroso
Por isso nós vamos ver que a liderança transformacional é conduzida de uma forma que o empregado, o colaborador, vai ter prazer em realizar. Ele vai realizar a tarefa pela própria tarefa e não pelo prêmio. Lá na liderança transformacional. Aqui, o aspecto positivo da liderança transacional está na diminuição de dúvidas e confusões, já que as tarefas são passadas com clareza e objetividade, assim como as expectativas. Eu te passo a tarefa, te explico direitinho e digo o que eu espero como resultado daquela tarefa. Bem, isso aqui também cai, tá? A liderança transacional, ela baseia-se na troca de recompensas por serviços e envolve 2 padrões de comportamento. O primeiro é a recompensa contingente. Recompensa contingente. Nesse caso, o líder elogia, reconhece o esforço, funcionário do mês, coloca até plaquinha e até aumenta o salário diante da tarefa proposta cumprida e alcançados os objetivos. Recompensa contingente. Dependendo da situação, do cumprimento da meta, você recompensa. Já o gerenciamento por exceção é um outro padrão de comportamento. Nesse caso, o líder não recompensa positivamente, não premia, ele fica quieto até que o funcionário erre. Então, o gerenciamento por exceção, o líder adota uma conduta punitiva, só interferindo junto aos liderados quando algo está errado. Então, você não cumpre a meta, aí o chefe chega lá e reclama, critica, pune de alguma forma, tá certo? Então, é importante você saber que existem, é a questão um pouco mais avançada, tá? De liderança transacional, tá? Banca FCC, por exemplo, envolve 2 padrões de comportamento da liderança transacional. Recompensa contingente, conseguiu bater a meta, vai lá, elogia, vai lá, premia. E gerenciamento por exceção, não premia, só age quando quando o liderado faz algo de errado. Então, essa foi a liderança transacional. Agora vamos falar da liderança transformacional. Um líder transformador, que visa a mudança, transformar, mudar. Falou em mudança, está falando em transformação. Então, a liderança transformacional, tá? Ela, como o próprio nome diz, está relacionada com a iniciativa de mudanças e transformação dentro das organizações e grupos. Líderes que seguem a linha transformacional são conhecidos por motivar os membros da equipe a fazer mais do que é determinado, inclusive ir além do que julgam possível. Pessoal, isso é a coisa mais importante, tá? Dessa teoria. Esse líder consegue tirar leite de pedra. Ele faz com que um líder, por exemplo, um técnico de futebol, faz com que um jogador mude radicalmente. Nem mesmo ele sabia que era possível ele agir daquele jeito, ter aqueles resultados. Ele é desafiado, ele é considerado, entendeu? Ele é orientado, ele também se inspira no líder. Grupos liderados dentro desse estilo transformacional costumam lidar com expectativas mais altas e desafiadoras e geralmente conseguem entregar ao líder um maior desempenho devido ao comprometimento e satisfação na realização das tarefas. Você se sente motivado, desafiado, realizado ao bater aquelas metas. O líder transformacional, ele possui 4 características peculiares. O líder transformacional: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizadas. Essas palavrinhas, elas caem bastante
em provas. Falou em estimular intelectualmente o empregado, o colaborador, consideração individualizada, motivação inspiradora, falou em carisma. Alguns autores dizem que a liderança transformacional é a mesma liderança carismática. Outros autores dizem que é diferente, mas você quase não consegue enxergar a diferença. Tá? Então, dentro desse contexto de transacional e dentro do contexto de transformacional, o carisma está relacionado a transformacional. A essência da liderança transformacional não é o carisma. O carisma é só uma das coisas. Só uma das coisas, tá? Não é só o carisma. Só o carisma não é suficiente para dizer que é uma liderança transformacional. Ele precisa se utilizar do seu carisma, do seu exemplo, ser inspirador, mas também estimular intelectualmente o empregado, considerar, atender individualmente às necessidades dos empregados. Tá bom? O líder transformacional tem 4 características. Influência idealizada. Eles possuem carisma, são admirados, respeitados e confiáveis, fornecem visão e um sentido de missão. Motivação inspiradora. O líder transformacional, eles inspiram e motivam seus seguidores a trabalhar em busca de objetivos comuns, visando alcançar metas significativas e desafiadoras e aumentar o desempenho da organização. Muitas vezes coloca a empresa, já caiu isso várias vezes em prova, os interesses da empresa acima dos seus próprios interesses. O líder transformacional faz a pessoa agir em prol da empresa, mesmo quando não é o melhor para ela mesma. Líderes transformacionais, eles se utilizam da estimulação intelectual. Eles encorajam os liderados a buscarem soluções criativas e inovadoras, coisa que é tolhida lá na transacional. Eles promovem a inteligência, fazem a pessoa pensar, fazem ela mesma definir metas para ela e correr atrás para bater. Líderes transformacionais, eles se utilizam da consideração individualizada. O líder trabalha ativamente para criar um ambiente diversificado, onde as diferenças individuais sejam respeitadas e celebradas, tratando cada membro de sua equipe de forma única e personalizada. Tá? Bem, pessoal, lá no meu site, petroniocastro.com.br, tenho vários cursos bem direcionados, tá, para o seu concurso público. Nossas aulas são sempre bem didáticas, mas com profundidade e com exercício fica muito mais fácil. Você que vai fazer prova de concurso público de administração, você precisa ler muito, por isso que eu ponho muita leitura. Mas você, pessoal, precisa também de alguém que te oriente para você ter aquela visão geral da matéria. Depende que você entender toda a lógica da matéria, aí você sai lendo, sai se aprofundando, porque é sim importante você ler bastante. Não pode se contentar só com o básico. Nós sempre colocamos de forma objetiva, resumida, didática, mas com profundidade, tá bom? Exercícios, tá? Então, vamos ver de que maneira esse assunto já foi cobrado em prova. Aqui eu tenho Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Entre as abordagens mais contemporâneas sobre a liderança no âmbito das organizações, surge o conceito de liderança transacional, a qual, meus queridos, minhas queridas, transacional, transação, troca, liderança baseada na troca. O líder define metas, objetivos, explica a tarefa e premia ou pune. Então, a liderança transacional, a qual busca a transformação. Vejam que buscar a transformação é o transformacional. Busca a transformação dos liderados com a superação de dificuldades e desenvolvimento de habilidades individuais. Isso não tem a ver com transacional. Também conhecida como carismática, baseada nas características da personalidade do líder. A que se assemelha à carismática é a transformacional. É baseada na troca. É baseada na troca. Transacional é baseada na troca.
na qual os liderados alcançam benefícios em função do atingimento dos objetivos indicados pelo líder. Acabou, né, pessoal? Baseada na troca, liderança transacional. Vamos para a segunda questão, também da banca FCC. Entre os diferentes tipos de liderança apontados pela literatura, destacam-se a liderança transacional e transformacional. Vamos lá, letra A. Ambas baseadas em características inatas do líder. Não. Você não pode adotar hoje a ideia que liderança ela é baseada em característica inata do líder, que o líder já traz, quando ele nasce, já vem no sangue, no gene. Não, nenhuma nem outra. Ambas são baseadas no carisma do líder. Não! A única que é baseada no carisma do líder, qual é, pessoal? É a liderança transformacional. Acho que vai ser essa. Sendo a transacional, transação, baseada em uma relação de troca, onde os liderados obtêm benefícios a partir do seu desempenho. Verdade. Enquanto na transformacional há um maior estímulo para superação e crescimento pessoal. Sim, a consideração é individualizada, é para crescimento pessoal, sim, tá certinho, é a nossa letra C. A outra dizia, sendo a transformacional baseada no conceito laissez-faire, liberal, onde o líder apenas entra em cena para ações corretivas. Eita, enquanto a transacional de forma mais ativa, não. Ambas independentemente das características pessoais do líder, sendo totalmente focadas, possuindo... Não. Nada disso. Tá? Nada disso, tá? Então, realmente é aqui. A transacional é baseada em uma relação de troca, onde os liderados obtêm benefícios a partir do seu desempenho, enquanto a transformacional há um maior estímulo para a superação e crescimento pessoal. Vamos para a terceira, mais uma da banca FCC. Um gestor que atue baseado no conceito e nas premissas de liderança transacional prioriza o transação. Prioriza o processo criativo? Não. A transacional, ela inibe o processo criativo. Prioriza o aprimoramento de sua própria performance, pois o cerne, o núcleo dessa abordagem é o espelhamento do comportamento do líder pelo liderado. Não. O núcleo é a troca, tá? O líder transacional prioriza o feedback recebido dos liderados. Haja vista que tal abordagem visa o engajamento e não a obtenção de resultados. Muito pelo contrário. Transacional, o que eu quero é o resultado. Por isso que eu premio o resultado. Bem, a liderança, uma liderança transacional, prioriza o cumprimento de metas e objetivos, cujo atingimento ensejará recompensas aos liderados, estabelecendo uma relação baseada na troca. Ficou fácil, né? Essa é a liderança transacional. Vamos agora a uma questão do Instituto AOCP, tá? Considerando a liderança transacional e a liderança transformacional, assinale a alternativa que apresenta algumas das formas básicas de gerenciamento do comportamento da liderança transformacional, tá? Transformacional. Recompensa contingencial. Não. Gerenciamento ativo por exceção. Não, isso tem a ver com a transacional. Consulta a seus seguidores. Monitorar o desempenho. Feedbacks negativos ou repreensões? Não, isso não é transformacional. Opa! Vamos ver aqui, ó. Carisma ou influência idealizada? Sim. Motivação inspiracional? Sim. Estimulação intelectual? Sim.
consideração individualizada. Pronto. Você vê que você precisa ler, você precisa memorizar, você precisa ter o material certo para passar no concurso. Essa é do SEBRASP, tá? De acordo com a literatura pertinente, uma das dimensões da liderança transacional. Pessoal, motivação inspiracional, não, isso aqui seria liderança transformacional. Estimulação intelectual, transformacional. Consideração individualizada, transformacional. Influência idealizada, transformacional. Recompensa contingente, transacional. Perfeito, tá? Recompensa contingente e gerenciamento por exceção. A recompensa contingente, o funcionário bateu a meta, ele é recompensado. Recompensa contingente. Agora uma da banca IBFC. A divisão das decisões entre o líder e sua equipe não é a única maneira de entender o processo de liderança. É preciso analisar também o tipo de recompensa que se oferece. Existe o líder carismático e o líder transacional. Vejam que a banca diz o carismático e o transacional. A essência, quando ele faz isso, é porque ele está falando o transformacional, está chamando de carismático, alguns autores chamam, e o transacional. Leia abaixo algumas definições sobre o líder transacional e assinale a correta. Bem, a questão é só sobre o transacional. Liderança inspiradora ou transformadora? Não. Aí diz, oferece como recompensa fatores de motivação. Não é liderança inspiradora. Oferece recompensas simbólicas, como títulos e cargos. Será que é isso? Liderança negociadora. Oferece recompensas materiais ou psicológicas? Sim. Enxerga o trabalho como sistema de trocas entre contribuições e recompensas. Só pode ser essa aqui. É recompensa material, meu amigo, é dinheiro ou psicológica, um elogio, tá? Oferece como recompensa a própria missão. Não, a própria missão é você se sentir recompensado, tem a ver com a liderança transformacional. Você se sente recompensado por ter cumprido a missão. Pessoal, lá no meu site tem cursos Quebrando a Banca FGV, Quebrando a Banca OCP, e eu estou cada vez mais lançando. E também turmas com transmissão ao vivo comigo, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Fica com Deus e estuda. Tchau, tchau.